A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar falando sobre a parábola do semeador, né? No vídeo anterior, fizemos uma rápida lida dos versículos de 1 a 9 e hoje vamos entrar nos versículos de 10 a 17. Vou estar dando uma revisada aqui nos versículos de 1 a 9 com vocês, rapidamente, e aí vamos iniciar o estudo a partir do versículo 10. Tudo certo? Deus abençoe a todos, que Deus esteja abrindo os olhos e ouvidos espirituais de vocês e o meu, né? Para que possamos estar compreendendo a sua mensagem, a sua palavra que traz vida. Então vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Então vamos estar agora iniciando o estudo de hoje, dos versículos de 10 a 17. Mateus capítulo 13, versículo 10 diz: E, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Então, Jesus estava ali, lembra? No versículo 1 fala, tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar. Então, uma multidão chegou aos pés de quem? De Jesus, né? Se assentou com ele para ouvir, né, as pregações de Jesus, os ensinamentos que Jesus passava, certo? E aí no versículo 10 fala que os discípulos, acercando-se a ele, disseram, quer dizer, os discípulos chegaram perto de Jesus e falaram com Jesus como se fosse mais próximo, né? Perto de Jesus, perguntando por que ele ensinava através de parábolas, né? Por que lhes falas por parábolas? Quer dizer, por que você fala os seus ensinamentos às pessoas através de parábolas? Versículo 11. Ele respondendo, Jesus respondeu, né? Ele respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então aqui Jesus está fazendo uma revelação que o quê? Que os discípulos conheciam o quê? Os mistérios do reino dos céus, né? Mas a eles não lhes é dado. Então, é uma revelação, porque a vós é dado conhecer. Então, Deus revela os mistérios aos seus discípulos, né? Aos discípulos de Jesus ali naquele momento. E sempre que eu faço oração aqui, falando que o Senhor, que Deus abra os olhos e ouvidos espirituais de vocês, é exatamente esse dom, né? Essa bênção, né? Essa graça de conseguirmos compreender os mistérios do reino dos céus, de como alcançar o reino dos céus, né? Como alcançar a salvação e sermos verdadeiramente filhos de Deus. Então, por isso que eu gosto de fazer essa oração, né? E vocês também, sempre que forem ler a Bíblia, buscar a palavra, estudar a palavra, sempre façam essa oração, pedindo que Deus, o Espírito Santo, abra os ouvidos e olhos espirituais para vocês, para que vocês possam verdadeiramente estar o quê? Compreendendo, enxergando e Deus revelando a vocês os mistérios, né? Do reino dos céus. Então, aqui Jesus diz, né, que aos discípulos era revelado, né, é dado conhecer, e aos outros não, né, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância,
né? Aquele que tem o quê? O dom de conhecer os mistérios, né? De compreender a palavra, né? A gente aprende a palavra de Deus através da revelação do Espírito Santo, né? Através do Espírito Santo que a gente aprende a palavra. Muitas vezes, alguns vídeos aqui anteriores, eu falei, né, da minha parte. Eu tenho 10 anos, não, vai fazer 11, fez 11 anos esse ano, acho, se eu não me engano. Fez 11 anos que eu fui batizada nas águas, né? Contudo, não quer dizer que há 11 anos que eu conheço a palavra, não, porque Deus me preparou, né? Como Ele prepara todos nós. Porque houve muitos momentos em que eu lia a Bíblia, lia, e quando eu fechava a Bíblia, eu não lembrava mais o que eu tinha lido, porque não me era revelado a palavra, entende? Ainda que eu soubesse as historinhas bíblicas, né? Porque quando criança eu gostava muito de assistir os desenhos da Bíblia, né? Desenhos bíblicos. Por mais que eu conhecesse, assim, as histórias, assim, o lado espiritual não me era revelado até então, entende? E aos poucos a gente busca isso. Hoje a sabedoria de Deus é infinita. Então hoje o pouco que eu sei é ínfimo diante de toda a sabedoria de Deus. Então hoje, como a gente sempre afirma, eu sei que nada sei. Mas aos poucos, a cada dia, através do Espírito Santo, a gente sabe um pouco a mais, um grãozinho, né? A palavra de Deus diz, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor dos grãos, a gente conseguiria mover montanhas. Então, através de um grãozinho de conhecimento a cada dia, aos poucos a gente vai o quê? Conhecendo os mistérios de Deus, né? Aquilo que Deus tem prazer em revelar aos seus filhos, né? Então, diz, né? Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Então, aquele que busca a Deus e quer conhecer, tem sede da palavra, vai receber, né? Se for fiel a Deus, se verdadeiramente tiver uma boa intenção no seu coração. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, ele será tirado, né? A gente vai estudar no próximo vídeo, dos versículos 18 a 23, que Jesus explica a parábola do semeador. Mas aqui já é interessante a gente notar no versículo 12 que fala, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Então aquele passarinho, aquelas sementes que caíram no caminho, caíram poucas sementes ali. E aí o que aconteceu? Os passarinhos foram lá e comeram e tomaram daquele caminho o quê? A semente, entende? Então aquelas pessoas que escutam a palavra de Deus e escutam só um pouquinho, não compreendem, mas ainda assim estão recebendo alguma mensagem da parte de Deus, só que essa pessoa não, como posso dizer, essa pessoa não tem um coração voltado para Deus e uma sede de aprender mais, buscar a mais, e só ouviu com os ouvidos físicos, né? Entrou por um ouvido, a gente fala, entrou por um ouvido, saiu pelo outro. É exatamente isso, uma pessoa que ouve a palavra de Deus, mas não quer um compromisso com Deus, não se sente tocado por aquela mensagem. Então, até aquele pouco que ela ouviu da parte de alguém que foi ministrar uma palavra para ela, até aquele pouco vai ser tirado dela. E ela não vai mais o quê? Recordar-se daquilo. Imagine uma pessoa, você fala da palavra de Deus para essa pessoa. E aí acaba de falar, e você pergunta para a pessoa, entendeu? Aí a pessoa, sim, claro. Então me fala, o que eu falei? Aí a pessoa não sabe responder. Então, até aquele pouco vai o quê? Vai ser tirado dessa pessoa. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso, versículo 13, por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, né? Então, aquelas pessoas que viam a Jesus fazendo milagres, maravilhas, prodígios, mesmo vendo, fisicamente falando, Jesus fazendo aquelas coisas, eles não acreditavam, eles não criam que Jesus era o Filho de Deus, eles não criam em Jesus. Então, mesmo eles vendo, eles não criam. Entendeu? Porque eles não tinham olhos o quê? Espirituais para entender aquilo que estão vendo. Por exemplo, vou fazer um exemplo bobo. Desculpa, irmãos, pela minha voz. Eu estou um pouco resfriada. Se a minha voz estiver muito ruim, eu peço perdão. Imagina, eu estou num workshop.
vou para um workshop de medicina. Aí começa a passar vários vídeos de cirurgia e todos que estão ali são médicos. Vai estar todo mundo, nossa, como é interessante essa nova técnica de sutura, não sei, estou dando um exemplo. Mas eu, que não sou médica, estando ali naquele workshop, eu nada tenho a aprender ali. Vocês entendem? É um exemplo bobo, mas é aquilo. As outras pessoas em volta de mim vão ver aquilo e vão compreender, porque já traz uma bagagem. Já tem o quê? Os olhos espirituais para enxergar que é Deus quem está agindo ali. Entende? Eu que não tenho esses olhos espirituais, que não tenho uma comunhão com Deus, que não tenho uma sede pela palavra, não tenho uma sede pela presença, buscar a Deus, eu não vou enxergar aquilo com olhos espirituais, porque eu não os tenho, entende? Então, por mais que as pessoas em volta de mim vão estar enxergando aquilo como um ato feito por Deus, eu não vou enxergar, entendeu? Apesar de estar vendo, eu não verei aquilo com o quê? Espiritualmente falando. E ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Quer dizer, eu posso ouvir, né, no mesmo exemplo, posso ouvir o que estão falando lá nesse workshop de medicina, falando das cirurgias, mas eu não vou entender. Ainda que eu ouça, não vou ouvir verdadeiramente, não vou o quê? Compreender. Por quê? Porque eu não tenho ouvidos espirituais. Em Mateus 25, 29 diz que aqueles que muito têm receberão mais, e os que pouco têm, até o pouco lhe será tirado. Então, aquela pessoa, amados, que busca a Deus, tem sede pela palavra, ora a Deus pedindo para Ele revelar cada dia mais, para dar dons espirituais, para capacitar, essas pessoas vão ser o quê? Grandissimamente abençoados nessas áreas que eles estão pedindo, né? Crescimento espiritual, crescimento nos dons espirituais, né? Mas aquela pessoa que tem pouco, até o pouco que tem, lhe será tirado, porque essa pessoa não tem o quê? Um compromisso verdadeiramente com Deus. Ela escuta a palavra, até se simpatiza um pouquinho, acha bonito, assim, sente uma paz quando ouve, mas não toma atitudes para com aquilo que escuta, entende? Ela escuta que precisa se arrepender, mas ela não busca o quê? A se arrepender verdadeiramente, não deixar de fazer aqueles atos que ela sabe que tem que se arrepender, ela continua fazendo aquilo. Então, essa pessoa não toma uma atitude para o quê? Para estar mudando, para estar o quê? Se arrependendo. Em Marcos 4:25 também diz, quem tem receberá mais e quem não tem perderá o pouco que tem. Em Lucas 8:18, nesse versículo fala que até mesmo o que pensa que tem, lhe será tirado. Então, a pessoa que até pensa que tem, lhe será tirado. Em Lucas 19:26, fala da parábola do patrão que deu moedas para seus empregados. E o patrão disse, eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá ainda mais, mas quem não tem, até o pouco que tem, será tirado dele, né? Fazendo uma parábola parecida, né? Com mais ou menos essa mensagem que a gente está falando. Continuando no versículo 14. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Amados, vamos novamente aqui. Isaías, profeta Isaías, né, profetizou dizendo que ouvindo ouvireis. Quer dizer, quando alguém escuta a palavra de Deus, ela está escutando com os ouvidos o quê? Físicos, né? Ouvidos humanos. Assim como vocês estão ouvindo agora a minha voz, essas pessoas que escutam a palavra de Deus, elas ouvem a mensagem de Deus, mas não compreendereis. Quer dizer, ainda que essa pessoa ouça, talvez sinta uma paz, goste de ouvir, mas se não verdadeiramente se moldar, né? Se moldar em prol do evangelho, né? Entregar sua vida a Jesus, essa pessoa não vai o quê? Compreender a mensagem, porque essa mensagem não foi revelada a essa pessoa. Entende?
não compreendereis. Então, essa pessoa não vai compreender. Assim como eu, apesar de ter 11 anos de batizado nas águas, eu não compreendi a palavra de Deus. Por quê? Porque eu não tinha verdadeiramente um compromisso com Deus, né? Eu não buscava as coisas do reino de Deus em primeiro lugar, né? Buscando as coisas de Deus em primeiro lugar. Não. Por muito tempo eu acreditava que outras coisas me eram favoráveis, por assim dizer. Graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim, né? E mudou o meu pensar. Mas eu me via muito nessa vida aqui humana que a gente tem, do cotidiano, estudando muito, trabalhando. Aí a gente cansa, né? E aí a gente fica cansado. Aí a gente vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. E quando você vê, você esfria, espiritualmente falando. Você se torna o quê? Uma pessoa fria, sem a presença de Deus, sem buscar Deus, né? Então, essa pessoa, assim, fria, né, espiritualmente falando fria, essa pessoa ouve, mas não o quê? Compreende. E vendo, vereis. Quer dizer, posso ver, né? Posso ir no culto, olhar para o pastor, olhar para os irmãos, olhar para os irmãos do Ministério Musical, né? E vou estar vendo. Mas não vou ver o quê? A presença de Deus ali na igreja, né? Deus falando através dos pastores, né? Através da pregação. Não vou enxergar o espiritual, vou enxergar simplesmente o físico. Mas não percebereis o quê? O espiritual. Assim como viam Jesus operando milagres com olhos físicos, ouvidos físicos, eles olhavam para Jesus, mas eles não compreendiam a natureza divina de Jesus, entendeu? Versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido. O que é um coração endurecido? É um coração fechado. É um coração que não está aberto para o quê? Para receber as coisas de Deus. É um coração que está determinado a uma coisa. Qual é essa coisa? As coisas do mundo, né? As coisas do mundo. Porque o coração deste povo está endurecido. Então, estão endurecidos, focados em o quê? Fora, entre aspas, né? da comunhão com Deus, né? Não recebendo as coisas de Deus, não compreendendo as coisas de Deus, espiritualmente falando. E ouviu de mau grado com seus ouvidos. Então, eles ouviam a pregação, a mensagem de arrependimento, né? Mas eles não gostavam daquilo que eles estavam ouvindo. Então, quando uma pessoa está em pecado, quando uma pessoa está cometendo algo errado, né? Essa pessoa não gosta de ser chamada a atenção. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de ser chamada a atenção. Eu sempre procurei fazer tudo certo, sabe? Para que ninguém pudesse falar uma vírgula de algo que eu tenha cometido. Então, ninguém gosta de ser chamado atenção. Então, essas pessoas que ouviram, né, a mensagem, ouviram com o quê? Mau grado, né? Não gostavam do que estavam ouvindo. E fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos. Então, eles fecharam os olhos para o que eles estavam vendo, como se não tivessem visto, né? E ouça com os ouvidos, para que não houvessem o quê? Ouvidos, né? Como se não tivessem ouvidos, né? E compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, o que a gente compreende? Com o coração. Se o coração está endurecido, irmãos, esse coração não vai o quê? Compreender. Mas se a gente pede a Deus misericórdia, Senhor, tira me dá domínio próprio, Senhor, tira de mim esse coração duro, me ajude a perdoar as pessoas, me ajuda, Senhor, a mudar meu caráter, Senhor. E aí essa pessoa vai compreender com o coração, porque Deus, né, vai revelar essa pessoa. E se converta e eu o cure. E assim Jesus vai o quê? Vai curar essa pessoa. Essa pessoa vai verdadeiramente se converter, se arrepender, né? Voltar para os caminhos do Senhor. Em Isaías 6, capítulo 6, versículos de 9 a 10. O versículo 10 é parecido com o citado em Mateus, mas o versículo 9 tem pequenas diferenças. O Senhor Deus me disse: vá
e diga ao povo o seguinte: vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão nada. Deus pediu a Isaías para ele fazer com que o povo ficasse com mente fechada, com os ouvidos surdos e com os olhos cegos, a fim de que não pudessem ouvir, ver ou entender. Eu tenho aqui no canal, irmãos, um vídeo sobre Isaías e sobre essa questão de as pessoas, algumas pessoas não terem a revelação da parte de Deus da mensagem. Está aqui pelo canal. Vejam lá nas playlists, eu separo todos os vídeos em playlists, né? Aí tem separado toda a narração da Bíblia, em Gênesis, Êxodo, até Apocalipse. Tem agora esse estudo da Bíblia e tem as pregações, né? A playlist de pregação minha. E aí dá uma olhadinha lá, quem quiser, tá bom? Continuando, agora versículo 16, né? Mas bem-aventurados, o que é bem-aventurado? É uma pessoa que é feliz. Mas é feliz quem? Mas bem-aventurados os vossos olhos. Os olhos de quem? Dos discípulos. Lembra? Jesus estava conversando com quem? Jesus estava conversando com os discípulos. Que os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram a Jesus por que Jesus ensinava, né? Falava ao povo através de parábolas. Aí Jesus falando, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, quer dizer, felizes eram os olhos, né? Felizes eram os discípulos, que os olhos deles viam espiritualmente falando, né? Os olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem, né? Então eles ouvem da mensagem de Deus, tem revelação da parte de Deus, né? Tem olhos e ouvidos espirituais. Versículo 17. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram, né? Então Jesus falando, porque em verdade vos digo que muitos profetas. Porque o profeta Isaías aqui, que foi citado, né? Ele profetizou, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Então Isaías estava falando de algo que está acontecendo agora, o quê? Com Jesus, né? Jesus é a concretização das profecias, né? Então, Isaías somente profetizou. Os discípulos de Jesus estão o quê? Testemunhando, fisicamente falando. Tiveram o quê? O privilégio de conviverem com Jesus e verem a concretização das profecias que os profetas somente puderam profetizar, não viram, né? Mas os discípulos tiveram o quê? O privilégio, a graça de estar com Jesus, né? Vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, né? Eles queriam ver, né? E não o viram. Então, eles não viram, só tiveram revelação de Deus e profetizaram a respeito, né? Mas não viram com os olhos físicos, né? E também, espirituais para compreender, né? E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Amém, amados? Então, as parábolas foram descritas como uma história terrena com sentido celestial, né? Jesus usava muitas das vezes exemplos humanos, né? Do nosso cotidiano, da natureza humana, né? Do mundo, né? Exemplos humanos, para que a gente possa compreender as coisas celestiais, né? Jesus, na verdade, usava com frequência exemplos retirados da vida diária ou da natureza para ensinar as verdades espirituais. Os detalhes usados para contar a história não são necessariamente relevantes, embora eles, em geral, desempenhem um papel importante na história a ser ensinada. O povo nem sempre compreendia o que Jesus estava ensinando, mas as verdades transmitidas são relevantes e aplicáveis à vida de hoje em dia, tanto quanto o eram quando proferidas por Jesus. Amados, a Bíblia é atual. A Bíblia, né, tem um pouco menos de 2000 anos, né? Não sei de quando a Bíblia foi escrita realmente, né? Mas tem um pouco menos, provavelmente, de 2000 anos. E
amados, ainda assim, ainda que tenha 2000 anos, a gente compreende os exemplos, a gente consegue aplicar os ensinamentos de Jesus para o nosso dia a dia, todos os dias. Então, ela é atual. Então, aqui o Senhor, né, nos ensina e capacita para vivermos a nossa vida no dia de hoje, entendeu? E é isso, amados. No próximo vídeo, vamos ver dos versículos 18 a 23, em que Jesus explica, né, a parábola do semeador que lemos no vídeo anterior, que foi do versículo de 1 a 9. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.